Olá, seja muito bem-vindo ao canal. A gente está fazendo aqui um curso de produção musical completo, tá? E também um curso menorzinho de acústica, tá? Então você vai entender propriedades do som, tá? Onda, frequência, o que é decibel, né? O que são decibéis, o que é decibel. E a gente vai falar hoje sobre onda, né? Na verdade, sobre algumas propriedades do som, tá? A gente vai ver um pouquinho nesse vídeo sobre percepção de som e um pouquinho de física também, que vai ser bem legal, tá? Percepção de som que a gente vai ver nesse vídeo vai te dar alguns conceitos extras. No vídeo anterior a gente já falou sobre o que é o som, né? Bem um pouquinho mais sobre tipos de som, o que é o som, e agora sobre percepção do som, tá? Seja muito bem-vindo. Aqui embaixo tem uma playlist, tá? Com os vídeos na sequência do curso. Você que é novo, dá uma olhada na playlist. Também, se você acabou de chegar agora, dá uma olhada no botão inscreva-se aqui embaixo também, tá? Clica nele, a partir daí vai aparecer um sininho. Dá uma olhada, clica no sininho e receber todos os vídeos, se ele tá marcadinho como tá aqui, com 2 tracinhos em cima do sininho, tá? E deixe seu like no vídeo. Terminando o vídeo, você vai na playlist, vai estar na sequência ali, tudo certinho, organizado pra você, tá? Então vamos lá, vamos falar agora sobre percepção do som, tá? Bom, o som, percepção dos sons, né? O som é provocado pela percepção de um sistema auditivo da variação da pressão atmosférica ambiente. Então vamos lá. O som é provocado pela percepção do sistema auditivo da variação da pressão atmosférica ambiente, tá? Ok? Então eu vou só recordar pra gente do vídeo anterior, tá? O que é o som, né? O som é a propagação de uma frente de compressão mecânica ou onda mecânica. É uma frente de ondas, tá? É o ar se deslocando, chegando, tá? É uma onda longitudinal que se propaga de forma circuncêntrica, né? Apenas em meios materiais. Exemplo, tem massa e elasticidade, como sólidos, líquidos e gasosos, tá? Então, primeira coisa, o som é físico, tá? O som não se propaga no vácuo, ok? Então, agora a percepção desse som, né? O som existe. Como eu percebo esse som, né? O som é provocado pela percepção do sistema auditivo da variação da pressão atmosférica ambiente, tá? Então, mudou a pressão atmosférica, o som chegou, ok? Vai mudar a pressão real atmosférica, porque tá chegando uma onda de ar ali, tá? Legal? E daí você fala assim, mas peraí, um estúdio ele é muito isolado, né? Normalmente é 50 decibéis de isolamento. Ele é isolado, lá é um silêncio total. Por quê? Porque as camadas da parede do estúdio revestidas não deixam essa frente de onda passar, né? Que vem no ar se deslocando, ele encosta no material e esse material ele vai assimilar, ele vai reter esse som para não deixar ele se propagar. Mesmo que se propague, vai ser uma mínima energia que não é perceptível, ok? Perfeito? Então, mesmo que você está tocando dentro de um estúdio profissional, você não vai escutar alguma coisa passando na rua, devido ao isolamento acústico. Agora, se passar um avião muito forte do lado, você vai escutar, porque não dá para isolar tanto, tá? Ele tem um isolamento máximo em uma parede de estúdio, tá? A menor variação de um aparelho auditivo humano pode detectar uma ordem de 2 elevado 10 a menos 5 Pascal, tá? De variação de pressão. Quer dizer, ele detecta muito, qualquer coisinha. Agora denomina o limiar da audibilidade, tá? É o máximo que você pode escutar. O limiar da dor, por outro lado, corresponde à variação de pressão, né? De 60 Pascal. No entanto, essa variação deve ocorrer de forma que os ciclos, para que seja percebida, ok? Em ciclos, ok? Então, a gente consegue escutar eu diria, bastante perto o corpo humano, ele percebe o som, tá? Mesmo, e depois a gente vai ver o seguinte, eu vou só comentar com vocês, alguns sons na natureza são percebidos mais que outros. Exemplo, tá? Quando um bebê, imagina você numa situação hipotética, você numa selva, vivendo como os antepassados, tá? Homens pré-históricos. Quando um homem pré-histórico ouvia um choro de um bebê, ele consegue ouvir isso a 5 quilômetros de distância. Um bebê chorando, um animal em perigo, com aquela frequência. Sabe essa frequência específica? É muito forte. É muito. O ouvido humano percebe muito, mesmo estando em baixo volume. Sabe? Ele percebe. Quando você tem uma frequência grave, tipo
Ele percebe menos isso, ele tem que estar muito mais perto da frequência grave para perceber. Apesar que quando ele percebe, ele sente, realmente, ele vai sentir muito mais potência chegando. Agora o bebê chorando, por exemplo, alguém gritando, é perceptível a frequência mais aguda, essas frequências mais agudas são perceptíveis a quilômetros distantes. Tá? Ok? Só para ter uma ideia, a percepção desse som. Então, dependendo da frequência, o seu aparelho auditivo vai perceber de maneira diferente, tá? Cada frequência vai ter que ter uma intensidade para você perceber. Depois a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? O aparelho auditivo humano é capaz de determinar variações de pressão que duram entre 50 milissegundos a 50 microsegundos a 50 milissegundos, tá? Dessa forma, o período das oscilações estiver nesse intervalo, a variação de pressão estiver no limiar da audibilidade, percebe que é um som, ok? Então, também, como só assim, às vezes não dá tempo de você perceber, tem um tempinho mínimo, tipo, outra coisa. Se você emitir uma onda em intervalos menores que 50 microsegundos, você não vai conseguir escutar também, porque não dá tempo de você perceber esse ar, tá? Então tem que ter um tempo também, né, para você perceber o som. Tá? Sendo assim, a frequência mínima audível é 20 Hz, tá? Perfeito? Por quê? Porque a partir desse limiar, a 20 Hz é o limiar da audição humana, tá? Os cachorros, gatos, outros golfinhos escutam em outras frequências diferentes do ser humano, tá? Então, de 20 a 20 mil Hz é o ser humano. A frequência máxima chega a 20 mil Hz, né? Cuja frequência situa-se acima de 20 mil Hz, são denominados ultrassons, tá? Então, abaixo de 20 Hz é infrassom e acima de 20 mil Hz é ultrassom, tá? Perfeito? Ok? Então, quando você vai fazer um ultrassom, você espera eu quero fazer um ultrassom, um aparelho de ultrassom, fazer um exame médico. Você espera que esse aparelho tenha uma frequência acima de 20 mil Hz, tá? Você não vai escutar nada, mas a onda está presente, tá? Para os humanos, a audição é normalmente limitada por frequências de 20 a 20 mil Hz, tá? Embora esses limites não sejam absolutos. O limite maior normalmente decresce com a idade, tá? Então tem também o seguinte: conforme vai passando a idade, o ser humano ele ouve menos as frequências mais altas, ok? Então, pegar um senhor de 70 anos e um jovem de 18, eles vão ouvir muitas vezes a mesma música de forma diferente. O senhor mais idoso ele vai perceber mais grave, e o mais novo ele vai perceber mais agudo, ok? Até na forma de quando você vai produzir uma música para uma galera mais jovem, é bom pensar nisso, né? O idoso ele vai ouvir mais o grave, então às vezes você coloca grave para o jovem e para o idoso vai falar: nossa, que música ruim de ouvir, é muito grave, é muito bum bum bum, mas na verdade não é, né? É apenas a percepção dele muda. Interessante isso, hein? Outras espécies têm diferentes níveis de audição. Por exemplo, os cães conseguem perceber vibrações mais altas que 20 mil Hz, tá? Como o sinal é percebido percebido por um dos sentidos, né, que a gente tem, dos 5 sentidos, o som é usado por muitas espécies para detectar o perigo, a orientação, a caça e a comunicação. Então vem da natureza, os animais também percebem o som, tá? Assim como o ser humano. A atmosfera da Terra, a água é virtualmente todos os fenômenos físicos. Então é interessante pensar na atmosfera da Terra, né? A água e virtualmente todos os fenômenos físicos, né, como o fogo, a chuva, o vento, as ondas, os terremotos, produzem sons. Isso é interessante, né? Então, o próprio movimento de moléculas de água, H2O, né, produzem som. Então, esse movimento da molécula de água caindo, né, tudo ali, o H2O produz som de água, né? Okay? Interessante, né? Ou mesmo quando você tem o fogo, né, o estalar do fogo, ou a queima do carbono, produz aquele som do fogo, o vento, né? O movimento do ar causado pelo vento também produz som. As ondas do mar, né? Quando você tem um movimento mecânico de água, também produz som, né? E os terremotos, quando se move grande quantidade de terra, né? Também é a movimentação de ar. Então, também tem o som dos terremotos. Então é interessante pensar nisso, né? Como o som é diretamente relacionado
a propagação desse som com ondas mecânicas, né? E a gente vem da natureza, né? E nosso aparelho auditivo ele é construído para receber esses sons. Quem não ouve, né? Tem pessoas que o aparelho auditivo por qualquer motivo não tem funcionamento padrão, né? Eles acabam não conseguindo essa identificação. Então o som ele sempre existe, né? Agora o aparelho auditivo que é o responsável pela captação. Daí o ser humano, como sabe que são movimentos de onda, né? Hoje o próprio celular ele grava sons, né? Os microfones trabalham com uma membrana para captação desse som, né? Transformando em energia eletromagnética. Então você vai ter aí vários medidores de som e que conseguem fazer a gravação mecânica, elétrica desse som, converter a energia mecânica em energia elétrica do som. Então você vê como a parte física é muito importante. Então quando você pega o microfone, ele é um transdutor que faz a conversão. A gente já falou bastante sobre o microfone, né? É um transdutor que faz a conversão da energia mecânica em energia elétrica, né? Então essa conversão e a caixa de som ele transforma a energia elétrica através da geração da vibração em, novamente, energia mecânica. Então o som vem sendo bastante estudado pela física, né? E a propagação, um resumo, né? A propagação do som é fundamental você entender esse conceito de ondas mecânicas, né? De base, para depois que você for editar frequências, uma equalização, né? Ou você vai comprimir o som numa compressão para aumentar um pouco a intensidade dele em decibéis, né? Bom, falar um pouquinho mais, tem esses órgãos especializados, principalmente. Tem também, quando a pessoa deixa de enxergar por qualquer motivo, né, o aparelho auditivo dela começa a ficar mais, se desenvolve, tá? A pessoa ouve um pouco melhor, presta mais, pelo menos, atenção nos sons do que antes, tá? Você começa a perceber o mundo pelos sons também, tá? E algumas espécies evoluíram para produzir canto e fala, né? O ser humano, tá? Basicamente, o ser humano, ele, através de todo o aparelho, né, que nós temos desenvolvido, nós temos a linguagem, né, a linguagem derivada daí, que é a fala, então a gente consegue se expressar movendo ondas sonoras entre as pessoas, e também o canto, né, que é o melhor uso de todo o diafragma, todo o aparelho respiratório para cantar, né. E uma música bonita, bem cantada, é o que a gente vai ver nesse curso, né? Como deixar a música cada vez mais bonita, tá? Legal? Gostaram? Então falamos aqui um pouquinho sobre a percepção dos sons, né? Como você percebe os sons, né? Já sabemos que o som é mecânico. Se quer novo, botão inscreva-se aqui, clique no botão inscreva-se, dá uma olhada novamente no seu sininho, tá marcadinho 2 tracinhos em cima para você receber os novos vídeos. Deixa like aí no vídeo, que é muito importante para mais pessoas conhecerem também aí o canal, tá? Aqui embaixo tem a playlist, depois você segue na playlist de mais vídeos. Aqui a gente tá falando um pouco de acústica básica, que é a base mesmo do curso de produção musical. Que é importante você ter essa noção de acústica, porque não adianta você só ficar, eu vou mixar, editar essas coisas. Não, mas peraí, por que é assim essa onda, né? O que é frequência? O que é isso? Essa aqui pode te dar essa base, que é bem legal, tá? Seja bem-vindo. No próximo vídeo a gente vai continuar falando um pouquinho de mais conceitos, vamos entrar falando um pouquinho mais de som, tá? A gente já falou sobre o que é som, tudo a propagação do som, depois a gente vai entrar um pouquinho em onda sonora, alguns outros conceitos já no próximo vídeo, tá? Seja muito bem-vindo, até o próximo vídeo.